Continuamos então a falar do novo Plano Safra, né, que deve ser anunciado então na próxima semana. E sobre a expectativa desse lançamento, eu converso agora com o nosso analista José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Muito bem-vindo. Olá, Simone. Faz um tempinho que a gente não se fala ao vivo, né? É verdade, Prazer, José. prazer e tudo bem. Acho que o tema do Plano Safra, ele é um tema muito importante, porque a agricultura ela necessita de investimento e o Plano Safra eu acho que é uma política que vem nesse escopo. A gente viu aí o governo estudando essa possibilidade de montante maior aí para esse novo Plano Safra. No caso, aí vimos o ministro Carlos Fávaro, né, do MAPA, falando que a ideia é um novo recorde aí do Plano Safra, melhor até que o plano passado, que ainda está em vigor, né, o 23-24, aí de mais de 364 bilhões para atender, então, o custeio e investimento na atividade agrícola. Como é que você avalia, né, essa chegada de mais um plano agrícola? Em que condições você acha que ele vai chegar aí com um montante para atender, não é, os empresários e também os agricultores familiares? Ô, Simone, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: vem ano, sai ano, sempre há uma demanda muito grande por recursos para o Plano Safra. No ano passado, a gente já tinha obtido um recorde histórico na obtenção de recursos e neste ano, o que tudo indica é que nós vamos ter um volume um pouco ainda maior, né? Agora, ao invés de se preocupar na quantidade de recursos que o Plano Safra está ajuntando, eu acho que o mais importante é a gente pensar nos gastos. Então, é claro que o orçamento do Plano Safra é muito importante, mas a gente tem que ter avaliação das nossas políticas públicas de forma a verificar se o que a gente está implementando está tendo resultado no campo. Eu estou falando de política de crédito, eu estou falando de política de seguro, estou falando de política de extensão rural, dentre tantas outras que o Plano Safra pode oferecer ao agricultor brasileiro. O importante, quando a gente observa o montante do Plano Safra, é entender que se eu tenho um gasto e eu vou destinar uma determinada política, vou dar um exemplo, política de crédito. Para que o agricultor pega o crédito? Ele pega o crédito para fazer um investimento ou uma compra de uma máquina. Essa máquina ela vai ser utilizada no processo produtivo e vai aumentar a sua produção. Em última análise, ele tem um ganho de produtividade e ele tem um crescimento econômico. Então, no final, o Plano Safra, né, os recursos destinados, por exemplo, na política de crédito, visa o aumento do investimento. E esse aumento do investimento visa o aumento da produção e da produtividade. Só que para a gente verificar isso, nós temos que ter avaliação de políticas públicas. Eu, como pesquisador do IPEA, sou o mais interessado nesse tipo de dado. Por quê? Se a gente pode fazer a avaliação da política e verificar se ela de fato está tendo resultado, eu acho que esse é o melhor dos mundos possíveis. O que eu posso dizer é que, basicamente, a gente não tem avaliação das políticas públicas. E como eu falei no início, sai ano, entra ano, o setor sempre demanda mais recursos. E não é mais recursos que a gente precisa melhorar a eficiência do gasto desses recursos. Dos gastos, a gente fala também seguro rural, né? E para aumentar a cobertura aí da área assegurada, aí na visão dos produtores rurais, garantirem também a suplementação e aí o pedido, né, de mais de 2 bilhões, né, de seguro rural para este ano 2024, totalizando então aí 3 bilhões e 4 bilhões aí para 2025. Em ano que a gente vê aí, né, os efeitos climáticos tomando conta, não é, do campo, né, com muitas consequências. O seguro rural, você acredita que deve vir também com uma extensão maior aí para aumentar a cobertura no país? Mas então, Simone, eu já venho falando isso há mais tempo atrás. Quando a gente fala assim, vamos aumentar os recursos voltados para a política de seguro. A política de seguro ela é importante no processo produtivo, não temos dúvida quanto a isso. Mas a sociedade tem que perguntar o seguinte: esses recursos,
que estão indo para a política de seguros estão indo para os agricultores corretos? As empresas seguradoras que fornecem esses recursos também ganham parte desse dinheiro. Então, cabe ao governo fazer transferência de recursos públicos que são escassos a meia dúzia de empresas? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que responder. E a gente não vai responder apenas na retórica. A gente tem que ter avaliação das políticas públicas. Dos últimos estudos que nós fizemos no IPEA, o que eu sempre observei é a política de seguros ela é destinada a 1 ou 2 ou 3 cultivos que concentra a grande parte desses seguros. Normalmente são os cultivos que têm a maior rentabilidade no mercado internacional e basicamente nas regiões que menos risco tem. Ou seja, às vezes nós estamos direcionando recursos a agricultores que talvez não necessariamente seriam aqueles que mais necessitariam deles. E, além disso, estamos fornecendo esses recursos a meia dúzia de empresas que a gente tem que questionar. Será que é isso que a sociedade realmente precisa? Eu só responderia essa pergunta se a gente pudesse fazer uma avaliação correta dessa política. E como que a gente pode fazer? A gente teria que ter base de dados, o que dificilmente a gente consegue obter, né? Base de dados de crédito de um lado, de seguro de outro, né? Base de dados de produção, né? A gente tem que cruzar essas bases de dados e fazer avaliação de impacto. Será que R$1 gasto na política de seguro está gerando muito mais reais de retorno à sociedade? Esta resposta nós não temos. E vem ano, sai ano, as pessoas sempre demandando muitos recursos. E eu costumo dizer o seguinte, Simone, nós temos excelentes engenheiros agrônomos no Ministério da Agricultura, que conhecem muito bem como funciona o nosso sistema. E no Ministério da Economia, nós temos bons economistas que não conhecem da agricultura. O que acontece? O setor demanda muito recurso, o Ministério da Economia não consegue fazer a avaliação dessas políticas, mas como o lobby é muito grande, normalmente grande parte das demandas são atendidas. O que acontece? A gente observa recorde atrás de recorde na expansão do Plano Safra, mas a gente não consegue fazer a avaliação correta dele. Nós estamos passando um ano um pouco diferente do que observamos atrás. Nós tivemos dificuldades na safra de grãos, né? A gente já teve uma redução, mas mesmo assim colhemos a nossa segunda maior safra e tivemos também os problemas com as enchentes no Rio Grande do Sul. Então não temos dúvida que o novo Plano Safra tem que ter uma atenção especial a essas regiões que foram prejudicadas no ano que se passou. E a gente só vai conseguir isso se a gente tiver dados, seja de produção, dados das políticas e fazer as avaliações corretas. José, para a gente ir finalizando aqui, você acredita que ainda falta uma avaliação, dados melhores? Quando a gente fala de logística, a gente fala de armazenagem, a gente sempre vê o setor reclamando desse déficit, né? Faltam armazéns para estocar, para armazenar essa produção toda aí que o Brasil tem em grãos. Às vezes a produção fica a céu aberto, né? O Brasil tem esse déficit aí, mesmo que a capacidade aí de armazenagem ela tenha subido 4,7% em 2023, ainda a gente tem essa reclamação aí em relação a esse déficit. Você acredita que tem que ter muito mais análise, avaliação de dados, mas o fato é que existe esse problema, né? Então, na questão da armazenagem, existe de fato, mas em alguns casos o agricultor ele não quer fazer a armazenagem porque não tem segurança no campo. Então, às vezes, vou dar um exemplo, um cafeicultor no estado de Minas Gerais, ele tem o recurso para construir o seu silo, mas ele prefere não fazer isso por conta de risco de roubo da sua carga. Enfim, então existem vários problemas. Agora, é importante sim fazer um investimento maior na logística ou mesmo no armazenamento da nossa safra? Sim, porque se o agricultor consegue gerenciar a sua safra e vender a safra num período mais favorável, a sua rentabilidade aumenta, a sua capacidade de investimento também, e é óbvio, nós vamos aumentar a safra como um todo do país e contribuir aí não só
para a oferta de produtos do setor agropecuário no mercado doméstico, mas também para a oferta do excedente no mercado internacional. Por quê? O mundo também precisa das nossas exportações. José Eustáquio, nosso analista aqui do AgroMais 17 horas e também pesquisador do IPE, muito obrigada mais uma vez por essa análise aí, a expectativa toda do setor, né, em cima do anúncio do novo Plano Agrícola 24-25. José, mais uma vez muito obrigada e até semana que vem, viu? Uma boa semana para você, boa tarde. Eu que agradeço, Simone, e uma excelente semana para todos nós, com a graça de Deus. Tá certo, querida, até lá.